Olá, estamos de volta para mais uma aula. Agora a gente vai tratar do Fordismo e da escola clássica, né? Que são escolas, o Fordismo ainda está dentro da escola científica de Taylor, que nós vimos na aula anterior, e a escola clássica de Fayol, um europeu que veio quase que paralelo, né? Começou logo depois de Taylor a estudar também a administração como ciência, só que lá na Europa. Então, vamos começar pelo Fordismo, né, que tem como marca registrada a produção em série. Fayol, não, desculpe, o Ford, ele é um seguidor de Taylor. Ele estudou as teorias de Taylor, acompanhou, os dois eram americanos, norte-americanos, os dois viveram a mesma época, então ele vinha seguindo as teorias de Frederick Taylor. Então, nós vimos que o Taylor tinha criado o que a gente chamava de esteira, né? Aquela sequência de um processo produtivo em que o operário ficava parado e quem se movimentava agora era a mercadoria ou a matéria-prima. E vimos aquela trabalho muito simples, uma tarefa, né, repetitiva, né, que ele tinha que repetir aquilo lá durante todo o dia. Só que aquele trabalho repetitivo causava acidente, causava cansaço. Então, uma das primeiras mudanças feitas por Henry Ford, foi o criador da Ford, foi limitar esse tempo de trabalho. Foi ele que criou a jornada de trabalho de 8 horas. As empresas passaram a ter agora 3 turnos. A maioria delas ou tinha um turno só, em vez de 16 horas trabalhando no mesmo operário, ou algumas empresas trabalhavam com 2 turnos, de 12 e 12. Só que o Ford, no seu estudo de fadiga, percebeu que depois de 8 horas o trabalhador perdia muita produtividade e acontecia muito acidente. Então a gente deve a ele também essas 8 horas de trabalho diário. E com esse trabalho da esteira, no final saía um produto pronto, e nós vimos que Taylor falou que era importante que houvesse uma padronização de ferramentas, né, de todo o processo. O que fez Ford? Ele pensou, por que não colocar uma esteira ao lado da outra? Em vez de sair só um produto, sair vários. Você olhando assim parece uma coisa lógica, falou, poxa, Taylor não tinha pensado nisso antes. Talvez já tivesse pensado. O problema é que o trabalho ainda era muito artesanal. A única coisa mecânica que existia aí, de tecnologia, era a esteira. Mas veja que são pessoas fazendo as suas tarefas para que no final saísse um produto pronto. Então ele teria que resolver esse problema. Como conseguir que várias esteiras, né, produzindo ao mesmo tempo, no final saísse apenas um produto semelhante um ao outro. Até hoje isso é difícil de conseguir, imagine naquela época. Então a primeira coisa que ele fez é o seguinte: tem que ser um produto simples, algo que seja fácil de fabricar. Então ele criou o T22, foi eleito o carro do século, né? O carro modelos T. Segundo, quando ele começou a fazer a produção em série, ele passou a ter problema de fornecimento de matéria-prima. Ele não tinha quem fornecesse. Então ele teve que criar o que a gente chama hoje de fabricação, linha de fabricação horizontal. Isso é, quem você fabrica a sua própria matéria-prima para o seu processo produtivo. Então cria uma linha horizontal. Você fabrica matéria-prima e depois faz o produto principal. Então ele mesmo fabricava o pneu, ele mesmo fabricava as chapas para depois fabricar os carros. Então ele transformava minério de ferro em chapa e depois montava o carro. Terceiro problema que ele tinha que resolver. Agora ele tinha vários carros para ser vendidos. Quem vai vender para ele? Não existia no mercado, né, uma estrutura que fosse capaz de vender tantos carros ao mesmo tempo. Então ele teve que criar suas próprias, né, distribuidoras, que a gente chama de concessionárias. Onde ele queria vender, ele ia lá e montava. Ele criou a linha de produção vertical, onde você vende o seu próprio produto. Então ele criou linha de produção. Quando ele fala linha de produção, é desde a fabricação da matéria-prima, o processo produtivo, até a venda. Tudo era feito pela Ford. Então ele teve essa ideia de fazer esse processo produtivo dentro da empresa dele, né, que era a Ford, que ele criou e ele queria fazer não só um processo produtivo, né, de custo barato, mas para que ele pudesse também não só ter melhores resultados, mas fazer com que esse carro ficasse mais popular. Tanto é que a gente diz que ele criou o primeiro carro popular.
Ele criou um carro a um preço que qualquer pessoa com uma renda mínima possa comprar. O carro deixou de ser um bem só para rico. Então, ele criou esse mercado de cliente muito grande. E aí permitia que ele produzisse para massa, ou em série, em grande quantidade. E para que isso não fosse possível, ele teve que fazer aquelas 3 alterações que nós falamos dentro do processo produtivo. Para ele poder baratear, né, exatamente, esse produto tinha que ser simples e tinha que ser produzido em grande quantidade para ele poder fazer o rateio dos seus custos fixos e aí fazer com que esses carros ficassem baratos. Então, por isso que ele conseguiu, né, baratear o carro produzindo em grande quantidade, né, fazendo com que surgisse aí a produção não só em série, mas com também o consumo da massa. São várias pessoas consumindo os seus carros. Aí tem uma foto da sua linha de montagem. Então, em vez de ter só aquela esteira, que nós já vimos lá com o Taylor, além de ter a esteira, ele produzia em várias esteiras, uma ao lado da outra. Então, ele fundou a Ford Motors Company em 1903 e 5 anos depois passaria a produzir o Ford T, que é essa foto aí embaixo, né, que ficou o carro, foi eleito inclusive o carro do século XX, e ele tornaria o primeiro carro popular da história. Entre as novidades desse carro T, né, são curiosidades, ele tinha volante do lado esquerdo, que a princípio não era, tanto é que na Europa o volante é do lado, né, direito até hoje, em alguns países. O motor e o câmbio fechado dentro do capuz, então estava lá protegido, se evitava acidentes e com muito mais segurança para quem estivesse dirigindo. E o carro tinha mais dirigibilidade do que se tinha anteriormente, então ele revolucionou. E tem uma curiosidade que o carro dele é preto, né? Sempre era preto. De onde surgiu essa cor preta? Um pesquisador de Harvard tinha descoberto uma tinta que secava mais rápido. E ele, ao saber disso, contratou esse professor para desenvolver a tinta. Já te lembra que ele mesmo fabricava sua matéria-prima para produzir a tinta dos carros dele. Como essa tinta era preta, todos os carros saíram com uma cor preta. Teve uma época que um dos diretores pensou em mudar a cor desse carro, né, para fazer carros coloridos. Mas quando você pintaria com cores diferentes, o processo produtivo ficaria mais caro, então e mais lento. E tem uma frase célebre, né, quando um diretor falou: podemos produzir carros coloridos, carro de outra cor? Ele falou: pode, desde que seja preto. Isso é, não abriu mão dessa cor preta, e foi um dos motivos que ele veio perder depois mercado, principalmente para Chevrolet, que começou a fabricar carros coloridos. E a Ford, mesmo com ele, com o filho dele, sempre teve inovações que marcaram a época. E na década de 1930, a empresa passou a adotar também, a criar os modelos por ano. Então, quando você vai ver hoje, todo ano sai um modelo novo. Quem criou essa ideia de anualmente sair um modelo novo foi a Ford, né? Então, foi algo que foi seguido até hoje. Bom, vamos dar um intervalo para o nosso café, uma água, e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa nossa aula. Até já!